A Gênese segundo o Espiritismo, os milagres segundo o Espiritismo. Capítulo 15, os milagres do Evangelho. 15.11, bodas de Caná. 47. Este milagre, referido unicamente no Evangelho de João, é apresentado como o primeiro que Jesus operou e, nessas condições, devera ter sido um dos mais notados. Entretanto, bem fraca impressão parece haver produzido, pois que nenhum outro evangelista dele trata. Fato tão extraordinário era para deixar espantados, no mais alto grau, os convivas e, sobretudo, o dono da casa, os quais, todavia, parece que não o perceberam. E certamente não perceberam como ele se deu ali, mas sabiam que tinha aqueles tonéis de vinhos, que o vinho estava acabando, e a festa não era para acabar naquele momento. E Maria pede para que os serviçais obedecessem tudo que Jesus dissesse, e Jesus então pede que eles encham os tonéis de água, ele impõe-lhes as mãos e tudo vira vinho. A gente não tem como duvidar mais disso aqui, porque na época do Kardec era uma coisa bem sobrenatural. Por um aspecto. Por outro aspecto, é bem possível, conforme ele coloca na própria explicação dele, que uma interferência dos fluidos pela imposição da mão de Jesus pudesse transformá-los. Rochester, no livro As Duas Esfinges, ele conta umas histórias bem transcendentes, vamos dizer assim. E nós presenciamos há pouco tempo Saita Sai Baba, que tem vários vídeos dele produzindo efeitos físicos dos mais variados. Portanto, o mais comum, ele enfiava a mão dentro do cumbuco, ele rodando a mão ali dentro, ia saindo cinza, indefinidamente. Essa cinza, normalmente, ele botava em saquinhos e dava para as pessoas que estavam ali. Muitas das vezes, ele materializava cordões de ouro, brinco de ouro. Eu conheci uma pessoa que Sai Baba deu para ela um saquinho de cinza. E para a irmã e o cunhado dessa pessoa, que são pastores de uma igreja, ele deu um anel de ouro e para o rapaz, para o cunhado dela, e um par de brinco de ouro para a irmã dela. E tudo tem relação com o tempo. Tudo que o Sai Baba dava tinha relação com como nós estamos lidando com o nosso tempo. Portanto, os efeitos físicos, se Sai Baba poderia fazer o que ele fez, Jesus faria aquilo e muito mais. E logicamente que Jesus não procurou fazer muitos fenômenos físicos, tais quais esse transformar água em vinho. Mas ele multiplicou os peixes, multiplicou os pães. E quantas outras ele fez e que os apóstolos acharam por bem não registrar. Ou foram intuídos ou esclarecidos por seus protetores não deixar escrito aquele outro, ou alguém tirou. Porque já consta que já foi tirado vários pedaços da Bíblia para tentar mascarar alguns pontos das informações, que não queriam que elas fossem passadas na íntegra, tais quais eram. Então vão tirando aqui, tirando dali. Ou seja, temos várias possibilidades, várias interpretações, mas o fato é que Jesus tinha poderes ultra transcendentes que nós não conseguiríamos designar todos, entender todos, e muitas das vezes as pessoas até duvidam. Considerado em si mesmo, pouca importância tem o fato, em comparação com os que verdadeiramente atestam as qualidades espirituais de Jesus. Admitido que as coisas hajam ocorrido conforme foram narradas, é de notar, seja esse de tal gênero, o único fenômeno que se tenha produzido. Por que ele fez só esse? Ou fez outros e não foram relatados? Jesus era de natureza extremamente elevada, para se ater a efeitos puramente materiais próprios apenas a aguçar a curiosidade da multidão, que, então, o teria nivelado a um mágico. Ele sabia que as coisas úteis lhe conquistariam mais simpatias e lhe ganhariam mais adeptos do que as que facilmente passariam por fruto de grande habilidade e destreza. Item 27. Portanto, se ele fosse fazer vários desses, eles iriam logo falar que ele era um prestidigitador, um mágico,
tinha muita habilidade, muita destreza para fazer os seus truques. Não, portanto, não consta que foi, pelo menos nos relatos, que tenha ocorrido mais fatos tais como esse. E até porque esse foi seu primeiro milagre, aquele que começou a despertar nas pessoas a curiosidade, começou a despertar nas pessoas os primeiros comentários, e nada melhor para exemplificar o início do trabalho de Jesus como uma festa, uma núpcias, um casamento. E ele então contribui para essa festa com mais vinho, deixando as pessoas ali felizes. E eu faço a pergunta, muito importante essa pergunta. O vinho é usado para fazer várias tinturas. Tudo que se coloca no vinho se torna um remédio, serve para alguma coisa. Então, se colocar jabuticaba no vinho, trata coração, no vinho tinto. Se colocar romã no vinho branco, ele desfaz qualquer tumor e bota aquele tumor para fora. Se colocar romã no vinho tinto, ele seca muitos problemas inflamatórios. Então, seja, o vinho é usado para tratar várias coisas. Entendendo esse poder transcendente de Jesus, será que ele não transformar essa água em vinho, ele não colocou ali uma essência medicamentosa, essência de tratamento da saúde, para transmutar aqueles espíritos e fazê-los mais puros, mais dóceis, ter mais fé? Porque isso é possível. Quem entende homeopatia sabe que isso é bem possível. Homeopatia, fitoterapia. Se bem que, a rigor, o fato se possa explicar até certo ponto por uma ação fluídica que houvesse, como o magnetismo oferece muitos exemplos, mudado as propriedades da água, dando-lhe o sabor do vinho. Pouco provável é se tenha verificado semelhante hipótese, dado que, em tal caso, a água tendo do vinho unicamente o sabor, houvera conservado a sua coloração, o que não deixaria de ser notado. Então, a água não adquiriu só o sabor do vinho, também a coloração, e não era um vinho qualquer, era um vinho mais saboroso, mais quintessenciado, que deixou todos assim, mas por que esse vinho por último? Ele deveria ser o primeiro. Mais racional é se reconheça aí uma daquelas parábolas tão frequentes nos ensinos de Jesus, como a do filho pródigo, a do festim das bodas, do mal rico, da figueira que secou, e tantas outras que todavia se apresentam com caráter de fatos ocorridos. Provavelmente, durante o repasto, terá ele aludido ao vinho e à água, tirando de ambos um ensinamento. Aí é uma outra possibilidade. Apenas contou uma parábola para servir de ensinamento. Mas, pelo relato que está na Bíblia, o fato aconteceu. Portanto, a mãe dele ali naquele momento pede, obedeça, faça tudo que ele vos pedir. Justificam esta opinião as palavras que a respeito lhe dirige o mordomo. Toda gente serve em primeiro lugar o vinho bom, e depois que todos os têm bebido muito, serve o menos fino. Tu, porém, guardas até agora o bom vinho? Mais um sentido. Certamente que ali estava mostrando que o melhor vinho viria depois, que a festa das núpcias, do casamento, do noivo, ou seja, da festa de estarmos aqui na presença de Jesus, de todas as comemorações, o bom vinho viria depois, quando eles, dotados do poder do Espírito Santo, pudessem fazer curas, pudessem fazer transformações. O certo é que nada no Evangelho é de uma interpretação só. Podemos interpretar de várias formas e sempre teremos, desde que não seja uma fórmula muito equivocada, sempre teremos os benefícios trazidos e os benefícios colhidos por entender da melhor forma possível os ensinamentos do Cristo. Entre duas hipóteses, deve-se preferir a mais racional. E os espíritas não são tão crédulos que por toda parte vejam manifestações nem tão absolutos em suas opiniões que pretendem explicar tudo por meio dos fluidos. Portanto,
nós temos que procurar entender que existe essa possibilidade da transmutação da água em vinho pelo poder magnético de Jesus, mas também nós temos que podemos entender como uma parábola, como a forma que ele tinha ali de explicar alguma coisa e ela ficou sendo contada como se fosse uma história real. Portanto, nós temos que estar sempre entendendo Jesus das formas mais transcendentes, porque ele viveu uma vida muito transcendente e trouxe para nós informações exuberantes que nós precisamos aprender a sorver esse néctar divino para caminharmos com mais fé e segurança ao longo da nossa existência, ao longo da nossa caminhada aqui na Terra.